Oiê! Eu queria começar esse vídeo hoje fazendo uma pergunta para você. Eu queria que você colocasse nos comentários. Você já foi em algum lugar em que olhou para o seu filho com hostilidade? Melhor, você já foi em alguma igreja que maltrataram o seu filho autista? Ou que fez uma negativa com você ou com algum familiar? Hoje eu queria falar sobre inclusão na igreja. Como vocês sabem, eu sou cristã. E no mês de abril é o mês da conscientização do autismo. É o mês que eu e meu marido, há 3 anos, nós fazemos um trabalho nas igrejas. Nós somos convidados a estar nas igrejas para dar palestras, para falar como incluir uma criança autista na igreja. Eu costumo falar que quando uma igreja nos convida para falar sobre autismo, eles pensam que nós vamos falar como lidar com a criança autista. E fica muito cheio de tias e tios do departamento infantil. Mas quando nós começamos a falar, eles veem que não é sobre só uma criança. Gente, não é sobre só uma criança. É sobre pai e mãe de criança autista, que às vezes tem meses, até mesmo anos, que não pisa o pé numa igreja, porque às vezes foi maltratado, foi tratado com hostilidade dentro de uma igreja. Eu vi a necessidade de gravar esse vídeo porque na terapia da minha filha, eu converso com uma mãe e lá na sala de espera a gente fica conversando e compartilhando as ideias, né? E ela falou comigo assim: você fala muito sobre Deus, você é cristã? Eu falei com ela: eu sou cristã. Ela falou: eu costumava ser cristã também. E eu falei com ela: por que você costumava ser cristã? Ela falou: porque a igreja me tirou da igreja. E ela me contou um relato muito importante, e interessante e muito triste. Ela disse que o filho dela ia tomar água, o filho dela autista, foi tomar água e um diácono e derramou a água. E o diácono teve que limpar aquela água, secar. E ela disse que o diácono falou assim, bem baixinho: o lugar de criança desse jeito é em casa. Não é causando tumulto na igreja. E eu queria falar para esse diácono que o lugar de criança autista é em todo lugar. As crianças autistas são inclusas na igreja também. A outra, que estava perto de nós, ela falou assim: eu também não tenho uma experiência muito boa. Eu estava numa igreja católica e o padre disse para o meu filho: alguém segura essa criança mal criada? E começou a falar sobre criação de filhos. Ela se sentiu tão triste que nunca mais ela voltou naquela missa. Nunca mais ouviu uma missa. Hoje ela vê missas pela televisão. Isso é triste. São pessoas despreparadas para incluir. Jesus disse que Ele é um Deus que Ele não exclui ninguém, não faz acepção de pessoas. Então, lugar de criança autista é em todo lugar. E não é sobre uma criança, é sobre pais e mães que precisam de acolhimento. Então, quando eu e meu marido somos convidados a estar, em alguma igreja, para estar fazendo alguma palestra, eles pensam que nós vamos falar sobre autismo de criança e como tratar as crianças, mas não. Nós convidamos todos os líderes e pastores daquela igreja a conversar e conscientizar aquela igreja a tratar um pai e uma mãe. Olha, o meu marido, ele é pastor. Eu faço parte do departamento infantil e do departamento de louvor. Nós só conseguimos fazer trabalhos na igreja porque a nossa igreja, ela acolhe e sempre acolheu a nossa vida. Sempre entendeu a condição da minha filha. Eu já cheguei na igreja, já falei para vocês, que eu pisei o pé, minha filha estranhou alguma coisa na igreja, algum barulho. E nós voltamos para casa. Várias vezes isso aconteceu. Mas isso a igreja veio atrás da gente. Recebi visitas da igreja. Então, você que vê uma mãezinha que saiu da igreja, procura ela, procura entender, falar. Várias vezes, antes de ministrar algum cântico na igreja, algum irmão pegou a Cecília, brincou com ela enquanto eu estava ministrando. Isso é ser igreja, incluir o pai e a mãe para estar fazendo trabalhos na igreja. Então eu só consigo ser igreja porque a minha igreja, ela me acolhe. Então assim, quando você vê uma criança autista andando pela igreja,
É porque para ela, às vezes, é a criança que nunca pisou o pé numa igreja. Então tem pais que não saem para a praça com medo dos olhares, né, das crianças. Eu aconselho também pais, quando você for numa igreja, coloca o cordãozinho de identificação, coloca uma blusinha. Eu sei que todo pai que tem uma criança autista tem uma blusinha do autismo. Coloca a blusinha, sou autismo, mereço respeito. Para a igreja começar a identificar que às vezes também o pai chega na igreja e ninguém sabe, quer que adivinha que o seu filho tem autismo. Mãe, pai, quando o seu filho começar a falar alguma coisa, quando o seu filho começar a ter crise, logo informa para todos que estão à sua volta, ele tem autismo. O olhar das pessoas vão ser outro. Mas às vezes, seu filho tem crise na igreja ou tem crise em outro lugar, você não informa, já pega aquela criança, sai arrastando com aquela crise, o povo pensa, o que está acontecendo? Que criança birrenta, mas na minha época já tinha levado uma coça, se fosse meu filho. Quando às vezes ele dá crise, eu não falo na igreja, né? Mas quando ela dá crise em outros lugares, a primeira coisa que eu informo para as pessoas é se ela tem autismo, ela está dando uma crise. As pessoas não querem ajuda. Então nós temos essa habilidade de falar também sobre a condição do nosso filho. Eu queria que você comentasse aqui, colocasse nos comentários, se você já foi em algum ambiente, principalmente igreja, que é o assunto de hoje, se você foi em alguma igreja e o seu filho foi hostilizado ou você foi olhar ruim para o seu filho. Então, é muito complicado essa situação de ter uma criança autista, ele dá crise, porque ele dá crise em qualquer lugar, por alguma coisa, é um gatilho, e ele vai dar uma crise mesmo. Ele vai falar mesmo alguma coisa, ele vai chorar, ele vai se jogar no chão, ele vai gritar. Então, é muito importante para o pai identificar, principalmente aquela igreja que você nunca foi. Então informe sempre quando ele começar a dar crise, informe, meu filho tem autismo. Agora, se você é de uma comunidade, é de uma igreja, que eles já sabem que o seu filho tem autismo, e mesmo assim aquela igreja não está te acolhendo, ora, vamos orar, pede ao Senhor para dar claridade na mente dessa pessoa, dos líderes, para estar acolhendo você, né? Outra coisa, uma experiência muito que eu tive é que a minha filha, ela não ia no departamento infantil, na salinha. Ela não ia de jeito nenhum. Eu não fiquei de braços cruzados e falei, não vai, então vou pelejar com ela aqui mesmo. Não, eu entrei para o departamento infantil para ajudar as outras crianças e ajudar ela a ser inclusa. Hoje ela é muito querida pelas crianças, ela é querida pela igreja. Minha filha participa de tudo que tem na igreja. Ela canta, ela participa do coral, ela participa das apresentações na igreja, de teatrinhos. Por que não? Né? Então incluir, isso vai de você também, pai e mãe. A igreja não inclui o meu filho, tá? E você, tá fazendo o que para o seu filho ser incluso? Não vai na igreja? Para de ir na igreja? Não, continua indo. Se o seu filho não é incluso na igreja, tenta incluir ele, tenta avisar para o pastor, eu preciso ser aceito, eu preciso ter voz aqui na igreja, meu filho precisa ser aceito na igreja. Não é sobre uma criança, é sobre uma família, mas pais, é o que eu falo, a gente não pode se prostrar e falar, ninguém aceita o meu filho nessa igreja, mas ninguém aceita. Não, se minha filha não gostava da salinha, eu comecei a ir para a salinha junto com ela. Hoje eu faço parte do departamento infantil. Tudo que participa na igreja, ela participa. Tudo que tem, ela participa. É uma cantata de Natal, ela tá ali. É uma apresentação, ela tá ali junto. Mas o meu filho não fala. Participa. É assim, que daí? Inclui ele, tenta incluir. E a gente tem que tentar fazer isso pelo bem dos nossos filhos. Porque se o seu filho não fala, você precisa ser a voz dele. E eu continuo falando. Lugar de autista é onde ele quer estar. Isso fica um aviso para todas as igrejas e para todo lugar. Onde quer que ele está, onde ele se sentir bem. Todos os lugares é lugares de todo mundo.